Está começando o segundo episódio de Um Olhar a Mais, o podcast para quem quer saber como viver uma experiência de análise. Uma vez por mês, recebemos analistas que passaram por essa experiência. Não tem uma experiência mais rica do que a entrega em uma análise. Para você compreender como é que você lida com os momentos difíceis, porque a vida são altos e baixos e a partir dessa compreensão interna que você vai percebendo que você tem. Hoje nós estamos aqui com a Marúcia e eu vou contar uma história e, ao mesmo tempo, fazer uma apresentação aqui da Marúcia, porque hoje pela manhã eu estava nadando, né? E quem nada sabe que às vezes o óculos embaça muito, né? E vida segue. Eu continuo nadando mesmo com o óculos embaçado. Mas eu estava ali sentindo náutico, chegando ali perto do espigão, e fiquei. Às vezes, quando eu vou me aproximando do espigão, eu fico com receio. Tem pessoas pescando, eu fico com medo de alguém jogar assim um anzol. Então ali eu tirei o óculos da natação, dei uma limpada, coloquei novamente, né. E aí me veio a ideia de eu estar aqui hoje conversando com a Marúcia, né, que foi quem teve a ideia do nome do podcast, Um Olhar a Mais, e pensar um pouco sobre a história dela, porque a Marúcia se formou médica, fez uma residência de oftalmologia e depois dessa residência, ela resolveu se aprofundar no mundo psíquico, né. Então foi um olhar a mais, um olhar depois de um olhar para um olhar a mais, enfim. E aí eu queria que a gente começasse conversando, sobre isso, né, sobre como é que foi essa sua mudança, né, como é que foi esse olhar a mais? Bom, veja só, eu acho que esse desejo ele tá ali com a gente. Acho que desde sempre esse desejo de você entrar em contato com aquilo que você acredita e o que você não sabe, sobre você, né. Eu penso que até a escolha pela oftalmologia, inconscientemente, já foi nesse sentido, né. Eu penso que como se a minha mente dissesse: "Olha, vai por aí que por aí você chega na no outro lugar", né. Então, olha primeiro para fora, olha primeiro para as pessoas e depois, é como se eu sentisse que viria depois o desejo de olhar para dentro, de conhecer esse mundo interno da gente. Foi outro grupo eh, que fez parte da minha vida, foi o mundo interno, né, também já dentro desse percurso da psicanálise. Então, eu comecei, não foi tão cedo não, já tinha um percurso bom na oftalmologia, e foi quase como que uma brincadeira com um irmão que ele fazia um curso de filosofia e eu entrei, depois ele disse: "Olha, vamos entrar num grupo", era até com uma lacaniana. "Vamos estudar Freud, vamos estudar Lacan e tal, vamos". Aí nós estávamos 2 meses com essa pessoa e eu digo: "Olha, eu não estou entendendo é nada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui". E aí foi quando eu soube que existia a escola de psicoterapia, psicanalítica. Então meu início foi por aí, porque eu já me interessei e fui para a escola de psicanálise. E daí para você, para virar um caso de amor com a psicanálise, aí foi um pouco. Uhum. Como assim, um caso de amor? Na escola já me despertou, até então eu não fazia análise, mas na escola já me despertou o desejo de começar a atender e também de começar a fazer uma terapia, né, uma psicoterapia. E de cara eu escolhi meu analista, né, e depois já com muito percurso na análise, eu disse para ele por que que eu tinha escolhido, né, que foi o doutor Valton Miranda Leitão. Escolhi o senhor porque o senhor é cego. Isso já em análise, né, ele
E ele disse: "O que que você acha agora?" Eu digo: "Eu acho que eu entrei pelo cano, porque de cego você não tem nada". Então foi nesse percurso. Começou na escola de psicoterapia, a gente lá havia muita teoria, eu sentia tinha que ter algo a mais, e o algo a mais era análise. Hum. Então eu comecei na época da escola, e daí da escola, quase certo a gente sentir que tem algo a mais além daquela base, é como se a escola fosse uma base, mas tem um desejo ali pulsando, um desejo de mais e mais. Então, eh, foi, decidido, eu decidi lá na escola que eu queria fazer a formação, né. E daí fui para a formação e o Valton já era didata, então não precisei trocar de analista, né. E aí o percurso foi. Mas assim, você diz que, como o Dr. Valton, né, o Dr. Valton disse que sempre tinha algo que avisava que ele, iria perder a visão, né, e isso ele também colocava ali de lado. E o que eu estou entendendo é que o que você está me dizendo é que sempre tinha algo ali que te empurrava a querer conhecer mais sobre mente, sobre a sua mente, sobre como ajudar o outro por aí, né? Mas é como se você empurrasse também, colocasse de lado. Como é que tu sentia isso? Não, eu comecei a sentir isso, veja só, durante o percurso na oftalmologia mesmo, sabe, é como se os pacientes da oftalmologia, eles quisessem alguma coisa a mais. Não era muitas vezes eu passei, numa consulta de oftalmologia, conversando com o paciente, ele saía sem uma prescrição, chegava eu lembro muito de uma paciente diabética, que ela chegou para uma consulta de rotina e começou a falar, eh, da intolerância dela a seguir uma dieta, uma alimentação mais saudável, né. E eu fui conversar com ela. Nessa época eu não tinha nem contato ainda com psicanálise, nem estava ainda na escola. Então, nessa conversa, a gente passou, assim, acho que uns quase o tempo de uma sessão nessa conversa, nesse mostrando para ela que hoje mesmo as pessoas que não, são diabéticas, elas também precisam ter esse cuidado, que não era uma coisa só dela. E conversando, e essa paciente saiu tranquila, saiu, eh, então assim, tinha algo a mais que me atraía no no lidar com a pessoa humana, entende? Eu acho que isso vem desde lá de trás, das origens, da infância, as coisas que você, não compreende, sabe, a gente não compreende certas coisas, ficam com um trauma. Eu acho que eu precisava me entender para entender a minha história lá atrás. Uhum. Eu acho que eu também, talvez tenha vivenciado algo, né? Às vezes a formação do médico é algo muito, eh, ali estreito, que digo assim, robotizado, né? E é muito bacana a experiência de você estar ali como humano, sem estar pensando em que protocolo vai seguir, e de repente aquilo ajudar muito mais o paciente do que um protocolo, né? Parece que era isso que tu sentiu. Era, sempre foi isso que eu senti, até no modo de lidar com as pessoas, tentar entender, eh, o que leva as pessoas a agirem de determinado modo ou não. E a gente, aí a gente esse desejo volta para a gente, né. É, porque eu quando decidi fazer a formação em psiquiatria, em psicanálise, foi muito por acreditar que aquela figura teria, assim, todos os poderes, não teria nenhum problema, né. E quando, eu entrei, né, como você diz, entrei pelo cano, eu me deparei que eu tinha muitos problemas e que precisavam ser resolvidos e que precisavam ser tratados e que eu precisava de uma alta frequência, né. E eu imagino que talvez você tenha tido algo parecido? Sim, com certeza. Eu acho que você não procura uma análise, você não
procura esse percurso, se não existe conflito dentro de você também, né? Então a gente precisa entrar em contato com esses conflitos, no próprio ritmo da vida, não é nem só durante o percurso de uma formação psicanalítica. Eu penso que a gente precisa estar atento ao modo como a gente funciona, e você poder enxergar isso, só você voltando esse olhar para dentro. Por isso que esse tema, um olhar a mais, sempre me foi muito caro, porque é sair de um olhar para o externo, para o outro, né, em que você só vê o outro, mas esse outro sempre diz alguma coisa a seu respeito, né? Até o julgamento que a gente faz do outro, uma crítica que a gente faz ao outro. Então, isso tem a ver com a gente. Toda relação que a gente se coloca na vida, com amigos, com o cônjuge, com filhos, eh, tem aspectos nossos e aspectos do outro, né. E eu penso que a grande riqueza da psicanálise é essa, é a gente abrir, né, esse olhar diferenciado para a gente, porque a gente não consegue compreender o outro se a gente não se compreender. Uhum. Hum. É. E aí você disse que passou por um instituto, depois passou por outro, e aí você encontrou o seu analista, né? E como é que foi? O que digo, o processo, você iniciou uma sessão, foram muitas sessões, como é que foi isso aí? Olha, na época da escola, eram 2 Uhum. sessões semanais. Quando batia resistência, falta uma, porque esse processo acontece, né, mas na formação, aí, houve a necessidade de ser 3 sessões semanais. E eu compreendi, porque eu já vinha de eh, nesse movimento da escola. Então, para mim era assim, são 3 sessões. Talvez quando eu tenha iniciado, eu ainda não compreendesse a importância da alta frequência, né. Mas, depois que você entra no processo e que você vive, né, processo de um divã, de 3 sessões por semana, você percebe a diferença desse encontro paciente e o analista com mais frequência, né. Como é que você vai lidar com suas angústias se você não tem ali o seu analista para escutar? Então você já pensou, você sai de uma sessão e volta com uma semana depois ou daqui a sabe? Como é que você lida sozinho? Essa dupla, ela tem que estar em trabalho, o par, não Hum. funciona só com um, né. Embora a gente sabe que aquilo que a gente trabalha no divã, se estende, não fica ali. Quantos quantos momentos de insight, né, uma análise vai propiciando, mesmo quando você já parou, e em determinado momento você pode sentir a necessidade de voltar ao divã, porque também não é uma coisa: "Ah, você acabou e pronto, ponto final", não. Estou preparada para na hora que eu sentir que tem necessidade, tem algo que eu não estou entendendo em mim, algum conflito que eu não estou conseguindo lidar, porque ficou fi fi sempre fica alguma coisa de uma análise que você, pode ter deixado passar, claro que fica. Então, e daí a importância da gente ter, eh isso muito em mente, que a reanálise, ela está sempre ali, né, e é uma coisa importante. É. Eu lembro que quando eu fazia uma sessão de análise por semana, eu tinha a experiência de vivenciar algo no meio da minha semana e entender que eu iria levar aquilo para a sessão, né. E quando eu passei a vivenciar mais de uma sessão, isso se dissolveu, porque eu tinha muito mais tempo para lidar com o que eu quisesse e eu não iria mais colocar um um evento da semana, né. Eu precisaria de fato produzir, pensar,
associar, né? Então, essa experiência eu acho que foi muito importante também para mim, né? Mas, assim, Marúcia, você chegou a passar quantos anos fazendo análise? Olha, entre escola e a formação, eu penso que foram uns 12 anos ou 13, Sempre com o doutor Valton? sempre com ele, sempre com ele. Eh, e eu tô lembrando agora, Fred, nesse momento que, uma vez a gente já estava em processo já há bastante tempo. Foi no auge daquelas coisas da política e tudo, então, eh, eu me lembro de uma fala do doutor Valton, ele dizia: "Olha, o pessoal, já ouvi comentário de que os meus analisantes seguem, a minha como se a gente seguisse a cartilha dele em relação à política, a como você, vê essa questão da política, né". E eu lembro que eu disse assim: "Doutor Valton, olha, eu acho que é o contrário. Eu acho que quando a gente procura um analista, eh, inconscientemente a gente já percebe, sem se dar conta, eu nem lhe conhecia como figura política, mas a gente já percebe que tem afinidades. Você não consegue se analisar com alguém que você não tem um mínimo de in de uma subjetividade, uma comunicação, né". Eh Então eu acho que é o oposto. A gente procura o analista, porque de alguma maneira a gente se identifica com ele. Uhum. E o que que tu acha, assim, que se identificou entre você e o seu analista, assim? De, talvez ao longo desse tempo você foi percebendo. Olha, eu penso, Fred, que, o modo de enxergar as pessoas como um todo, sabe, essa não diferenciação entre as pessoas, aquelas que têm, ou mais ou menos, uma não necessidade de eu não sinto necessidade de estar num lugar, apenas para atrair algo para mim. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas assim, eu estar naquele lugar, lutando pelo que eu acredito, por aquilo que eu acho que é verdadeiro em mim e que, é baseado no que eu desejaria para o outro, entende? Uhum. Sim, imagino que é uma conexão muito humana, né? De perceber que existia ali um olhar diferenciado, né, para causas semelhantes. Isso é o que eu penso que te fez. E até passar tanto tempo, né? Porque são muitos anos, tem muita ideia de, de pessoas quererem, né? A mudança de um analista, isso eu tenho uma ideia de que isso pode ajudar, mas isso nunca te ocorreu, né? Não, até agora eu não senti necessidade de mudar, inclusive eu já falei para ele que na hora que eu sentir que estou precisando Uhum, deitar lá no divã, eu vou voltar para ele, sabe. uhum, Eh, o é uma pessoa que eu acho que é a pessoa que mais lhe conhece na vida, profundamente, né, que e que você quando você forma um vínculo, né, um vínculo de confiança, um vínculo de afeto, você pode falar sobre tudo que vem na sua cabeça realmente, porque eu acho que esse é o principal da psicanálise, é você poder, confiar que aquela pessoa vai lhe ouvir sem lhe julgar, né. Então, eu penso que não tem ninguém que lhe conheça melhor do que o seu analista, né. é, Eu penso assim, mudar de analista se eu bom, ele não estiver mais aqui entre nós, né, e mas não vejo necessidade, pelo menos esse não é um sentimento que brotou em mim ainda. uhum. É,
eu fiquei pensando, assim, Marúcia, e o que aconteceu contigo e que parece que assim, é um marco, né? É um fato que dá para a gente dizer que foi uma análise de sucesso, né? Porque de alguma forma você fez uma mudança nítida, catastrófica que foi a tua profissão, né? Eu fiquei pensando como é que os teus familiares, amigos próximos, pacientes da oftalmologia viram isso, né? De repente, um oftalmologista virar analista. E como é que tu lidou com isso? Não, Fred, olha, houveram críticas e houveram eh, surpresas positivas também. Ouvi gente dizer, você é louco, tem que trocar a oftalmologia, porque as pessoas se baseiam muito no retorno financeiro, né? Trocar a oftalmologia pela psicanálise, isso é loucura. Hum, Então, um percurso na oftalmologia, e eu não deixei a oftalmologia. Hum, Eh, por que que eu não deixei ainda? Ainda. Porque eu tenho um vínculo com os pacientes, e esse vínculo para mim é precioso, sabe. Eu tenho uma consideração pelos pacientes e eu sou grata ao respeito que eles têm por mim, sabe, aquele carinho, o afeto. Então eu não deixei a oftalmologia ainda por isso, não, porque em termos financeiros hoje para mim é o mínimo. Agora, então assim, pra mim isso nunca foi prioridade. Prioridade foi, eh, esse trato com as pessoas. Eu nunca fui em busca da medicina com esse intuito de enricar, não, sabe. Eu acho que até está muito presente hoje, né, nos jovens acham que a medicina, enriquece. E isso eu acho que é um mero engano, a não ser que você já tenha venha de uma classe rica, tudo bem, aí são outros 500. Mas eu gosto de lidar com as minhas verdades e a possibilidade de mudar essas verdades, porque se você fica preso numa verdade única, como é que flui? hum, Então você se torna rígido. Eu acho que é engraçado, porque você sabe que é como se esse processo de análise, talvez eu ainda não tenha sentido necessidade de voltar para um divã, porque é como se a cada dia eu tivesse insight sobre mim, sobre como é que eu funciono e às vezes me pego funcionando, né. Então assim, tem coisas, eu dizia muito ao doutor Valton, tem coisas em mim que eu não quero mudar. Mesmo eu entrando em contato, é isso? Não, mas eu gosto disso. E eu acho que isso é importante também, você se dá o direito, eh, de gostar de coisas em você. Por que que uma coisa que sempre me incomodou foi essa questão da igualdade e desigualdade, que foi uma coisa que eu fui lidar com isso na análise. Como? Eh, a gente vem de uma cultura machista, paternalista, então, eh, você isso acho que desde a infância me incomodou, né. Então, até essa coisa do fale, eh eh, sempre teve muito presente em mim, como se eu tivesse uma necessidade, pô, eh, tem que tratar igual, não é porque eu sou menina, o meu irmão é menino, ou vice-versa, ou meus irmãos, não tem que ter diferença. É você tratar cada um como cada um, merece ser tratado dentro da sua individualidade, entendeu? Isso você compreender e sair dessa coisa do coitadismo, sabe, de: meus pais fizeram isso", não, não, seus pais fizeram aquilo que eles foram capazes, eles fizeram aquilo que eles puderam fazer de melhor, pelo menos hoje, o sentimento que eu tenho, e isso eu devo à análise, é de gratidão pelos pais que eu tive, com todas as meu pai era de uma cultura, rígida, aquele super proteção uhum. que mas que bom que eu pude entender isso, e que bom que em determinados momentos ele foi esse protetor, sabe. Eu não sei se não fosse, se eu estaria aqui hoje do jeito que eu estou, tá bem. Então, tudo isso você vai percebendo no processo de análise, por isso que eu
Eu sou, não diria apaixonada, não. O teu apaixonamento, fazer apaixonamento passa, né? Eu tenho um vínculo amoroso muito grande com a psicanálise. Uhum. É, é isso. Que fica, né? Você falou muito de igualdade, eu fiquei pensando que eu li em algum lugar que é uma análise que começava com uma diferença muito grande, hierárquica entre um analista e um analisando, ela tinha sérias possibilidades de dar errado, né? É como clichê, mas eu fiquei pensando que talvez tu tenha escolhido também o Dr. Valton como uma tentativa de já ir retribuindo o que que ele poderia estar fazendo por você, né? Como se fosse assim uma coisa muito de igual, né? Você vai me ajudar, mas eu também posso te ajudar, né? Eu penso que foi intuitiva a escolha, sabe? E tinha que ser, tinha que ser ele, né? Uhum. Eh, e essa coisa você me ajuda e eu te ajudo, porque precisa existir isso entre a dupla. Se eu não ajudo o meu analista, se eu não falo livremente, se eu não associo livremente, como é que ele vai me ajudar, É. né? Então, é preciso que haja uma confiança. E o paciente, eu acho que precisa sentir isso no analista. Ele pode confiar. Ele está ali para se jogar inteiro na análise, sem medo. Sem medo. Se você tiver medo de falar numa análise, melhor não ir. Você precisa. É difícil. É difícil. Ninguém pense que fazer uma análise é uma coisa fácil, porque não é, né? Eu lembrei agora de um episódio, até com uma colega aqui da SP4, que também se analisava com o doutor Valton. E a gente conversava, quando ela saía, eu entrava na sessão. E eu saía, às vezes, de rosto inchado. Por exemplo, teve sessão que eu ia de lá para o consultório da oftalmologia e eu, às vezes, não ia, porque eu estava com o rosto tão inchado de chorar, não tinha nenhuma maquiagem que desse certo, né? E ela dizia assim: menina, eu tenho tanta vontade de chorar e não choro. E foi um belo dia, ela, é uma coisa engraçada. Eu sentada na recepção, esperando, né? Quando ela sai, a cara inchada de chorar, e eu disse, não teve outra. Eu caí na gargalhada, mas eu acho que foi uma gargalhada, hoje eu pensando, foi uma gargalhada de parceria. É uma amiga próxima. E assim, fiquei feliz por ela ter conseguido chorar, porque para mim, as vezes que eu chorei lá no divã, foi muito importante, sabe? E, Uhum. e sentir o acolhimento do analista, né, é importante. E essa coisa que você disse, de você sentir que o analista ele trata como igual, que não fica naquele lugar de quem sabe tudo e você não sabe nada, e ele vai lhe ensinar, isso não existe, né. E então, eu acho que eu senti muito isso na análise com o Valton. Teve um determinado momento da vida, um uma história familiar, que foi muito difícil para mim. E que eu lembro que eu cheguei no consultório dele e disse assim: "Eu não vou me deitar hoje, eu quero ficar de frente ao senhor". E ele foi para a cadeira e eu fiquei sentada de frente para ele no divã, não me deitei. E como isso teve um significado para mim, né, de alguém dizer assim: "Não, sente aqui, hoje eu não vou lhe analisar, eu vou acolher essa dor que você está sentindo". E isso, olha, tem uma importância. Eu estou colocando isso porque as pessoas têm medo de entrar em contato com essas dores, sabe, com essas dores, da frustração, eh, da decepção, eh, e isso tem muita importância, tá. Eh, e é isso, sabe, é isso que me move, me enche de amor pela psicanálise.
Foi muito bonito o que você falou. É uma coisa, uma experiência mesmo impressionante, né? Porque é, até parece que assim ali não existe um encontro humano, né? E é acima de tudo um encontro humano. É, às vezes as pessoas têm a impressão de que é só o analista que conhece o inconsciente do paciente, né? Sendo que não, né? É uma troca. É óbvio que a gente também está ali como analista exposto e o paciente está nos conhecendo e a gente está conhecendo o inconsciente do nosso analista, né? E isso, como você disse, torna uma liga, né? Tem uma frase do Christopher Bollas que eu acho muito bacana, que é como ele diz que é a conversa mais legal que a gente pode ter na vida, né? Entre duas pessoas. E é óbvio que com muitos momentos difíceis e também momentos bons, né? De crescimento, né? Olha, não tem uma experiência mais rica do que a entrega em uma análise. Acho que não, com experiência de vida, para você compreender como é que você lida, né, com os momentos difíceis, porque é, é isso, a vida são altos e baixos e às vezes tempestades que a gente não, para sair dela, com conversa com amigos, ajuda ali, mas assim, você resgatar a força que você tem internamente. Você poder ampliar essa força, né? A partir dessa compreensão interna que você vai percebendo que você tem. Em determinados momentos, a gente regride mesmo, a gente fica uma criança desamparada, como se precisasse de um colo, de um acolhimento, e eu penso que esse é um sentimento que você, se você adquire na análise, você também passa para o seu paciente, que você está ali para dar, não um colo real, mas eh, um colo simbólico de afeto, né, de poder juntar os pedaços, porque às vezes a gente fica em pedaços, pedaços mentais também. E o paciente às vezes chega para a gente espedaçado. E é um trabalho muito bonito. Eu penso que a medicina é muito no concreto. Você vai ali, mas eu penso que até nas escolas de medicina seria muito importante eh, essa formação. Não sei como seria possível, né, mas a psicanálise adentrar os cursos que têm ligação com o humano, né, porque para sensibilizar esses jovens que estão entrando, né, eh, como é que você lida com o ser humano? Não tem não tem outro meio a não ser você percebendo que tem ali uma pessoa diferente de você, que tem sofrimentos, que tem e que muitas vezes eles vão ali para o corpo, vão para o qualquer parte do corpo, né. Pois é, a minha experiência passou muito por aí, né? Eu, como médico, eu lembro de um professor de gastroenterologia que eu tinha. Ele era muito famoso lá na região do Cariri, né? E ele tinha esse olhar de entender que aquilo não era tratado só com um omeprazol, só com um remédio para o estômago, que ele tinha que ajudar o paciente passando um antidepressivo ou algo dessa forma. E assim, se estende por quase todos os outros campos, né? Dentro de um curso de medicina extremamente deficitário, porque termina formando um médico sem ter nenhum conhecimento com a mente, né? Fica uma coisa muito deficitária, né? Deficiente. Fica eu aqui, você ali. Não tem é isso faz tempo que esse essa frase me encanta, um olhar a mais. É você poder ter um olhar a mais para o outro.
um olhar a mais de compreensão, de tolerância, de respeito à individualidade, e isso, eu não sempre tive não, viu. Também isso vai sendo construído nesse processo, né. Uhum. Eh, e outra coisa que eu acho muito importante, sabe, Fred, é você poder elaborar questões traumáticas. Sabe, uma coisa que para mim eu fui entender na análise que foi traumático, foi sair de um lugar, você na infância, você ter que sair de um lugar de origem, lá para o outro lado do país, sem uma explicação por que a sua família estava, sabe, como retirante, por que você sai, e eu acho que essa sensibilidade também é preciso que a psicanálise chegue lá. Eh, Como se a criança não, a criança ela aceita, ela entende. Não, a criança ela precisa ser ouvida, ela precisa ser sentida, eh, nas suas angústias, nas suas, inseguranças, né. É, Então é interessante isso que tu falou, porque você está colocando a experiência de que você elaborou um trauma, né? E isso dentro da análise ela dá para ser pensado, porque às vezes eu escuto algumas pessoas falarem que tem um trauma e querem resolver aquele trauma. Olha, eu vim aqui para resolver isso aqui, né? E muitas vezes não dá para ser resolvido de uma forma tão objetiva e direta, né? Você está trazendo um momento que foi muito importante da tua análise, né? uhum. E como é que isso se deu? Você colocou isso na cabeça e disse que isso teria que ser resolvido? Ou isso, pum, de repente apareceu conectado a uma coisa que não tinha nada a ver? Apareceu conectada a sonhos, sonhos de repetição, de voltar, de você, sonhar várias vezes voltando para aquele lugar, né. Então não é o lugar físico, né, é o lugar em que você se constituiu, que de repente você se viu fora dele, e sem compreender por quê. Eu penso que esse os sonhos, como é que sonhos, é um caminho que leva ao inconsciente, né. E isso me levou a perceber várias, e não foi uma, 2 vezes não, foram várias vezes, né. E eu tive que revisitar esses lugares concretamente para resgatar, como se eu precisasse resgatar a minha história, olha só, não é interessante? Eh, e o que permitiu isso foi o processo de análise, né, então, essa viagem, lá no concreto, não foi a viagem no concreto, foi essa viagem subjetiva, né, Hum, aquilo que eu pude resgatar, que estava lá, né. Então, sabe como um luto que você precisa elaborar para poder voltar a investir em outras coisas, né, é como se, eh você precisasse, fazer essa viagem, né. Isso também foi uma coisa que eu acho que eh, eu saí desse lugar com s 7 anos de idade. Você, isso desorganiza, né, não a ponto de desorganizar, que eu lembro desse percurso, mas essa coisa do desejo de entender. E eu acho que eu sempre tive, o desejo de compreender as coisas. Eu nunca aceitei aquela explicação, sabe, isso é assim e assim. Não, por que que isso é assim? Então, esses questionamentos sempre estiveram dentro de mim, desde pequenininha, né. aham. Eu penso que isso é uma coisa de buscar, né? De nunca estar completo. É muito bom quando num processo de análise a gente consegue resolver uma coisa que até então era grande, né? Mas às vezes assim eu tenho a impressão de que quando aquilo é resolvido, se tem assim um estalo, né? Um progresso, um salto, né?
como é que foi que tu percebeu que essa situação toda, que foi um ponto da tua análise, estava bem resolvida? Isso te trouxe algo que tu sentiu diferente? É uma segurança de que você, não vai perder aquele chão, sabe? De que você, onde você estiver, você vai você vai estar com, eh, aquilo internalizado em você. Então, independente de você estar aqui, você estar, eh, lá no outro lado do país, lá em outro lugar do mundo, você se apropriar daquilo que é seu, né. Então, Hum. e eu acho que isso tem uma reverberação, eh, no dia a dia da gente. Você vai percebendo os seus lugares, a possibilidade de você estar, em um lugar, X, num lugar Y, e você ser a mesma pessoa. Você se constituir. Uhum. É como se fosse assim uma sensação de um esbarro, né? De que tem limites, de que tá pisando no chão, né? É difícil descrever essa sensação, né? Eu lembro que uma vez eu estava perguntando para um professor, ele estava tentando me explicar um pouco como é que era essa sensação de segurança. Eu acho que, se eu não me engano, era o Dr. Petroni. E ele disse assim: Fred, você já assistiu aquele filme Gravidade? E eu acredito que eu não tinha assistido, mas fui assistir depois. Ele disse: pois é, lá tem uma cena onde a protagonista ela está completamente desconectada, um astronauta rodando em órbita. E se tem aquela tensão, né? Se ela vai ter algum tipo de forma de escapar daquilo. E de repente alguém vai lá e conecta um cabo a ela, né? Eu acho que talvez seja uma experiência semelhante para que a gente descreva visualmente o que tu disse, É. né? Você fazer as ligações que faltavam, né. E aí você vai percebendo que é uma cadeia, em todos os aspectos da vida. Quando você, eh, vai e outra questão, veja que eu pensei agora, é que é importante a gente compreender e sair desse lugar lá de trás para que a gente possa se dar conta do que está acontecendo hoje, né. E não estar também, pensando em reparações lá no futuro que você não tem ideia do que vem, então, o que você tem é hoje, mas esse processo de compreender e de ligar essas coisas com as emoções, que é o principal, né. Não adianta, eu fazer essa viagem, se eu não ligo minhas emoções. Então, claro que foi importante eu literalmente revisitar esses lugares, né. Eu fui nas casas que eu morei, eu fui, sabe, andei pelas ruas, mas aquilo, me trouxe lembranças afetivas. E, eh, pra eu poder compreender por que que eu sofri com essa ruptura. É como se você rompesse, você não tem a cesura do nascimento, é como se você tivesse, nascido de novo sem já com a capacidade de compreender, mas que não foi falado. Então e que você precisava, entender, compreender, né. É por isso que eu gosto muito, eu tenho 2 netinhos, eu gosto muito de observar, né, e olhar, sentir como é que eles estão, sabe, naquela brincadeira até entre eles, como é que eles estão fluindo, né, quais são os afetos que estão predominando ali. Eu acho que isso é muito importante numa sala de análise, sabe. É você perceber, o que está no ar ali, o que seu paciente sabe que uma vez um paciente me disse que, eh, algo que me levou a falar e pensar para ele que ele estava me falando que eu precisava compreender e perceber o que estava ali no ar, na sala. E eu acho que é assim na vida.
também, sabe? Quando a gente vai, porque o amadurecimento não é aquele amadurecimento que as pessoas falam, eu hoje sou madura, eu posso. Não, é um amadurecimento de você conhecer suas emoções. Você saber quando você está com raiva a ponto de perder. Porque a gente não é porque analista não perde as estribeiras, às vezes não. Com certeza. Só que você se apropria daquela emoção para controlar. É uma coisa que eu era impossível demais. Hoje eu sei os momentos. Oh, peraí, Marúcia. Peraí, Uhum. ó. Não vai. Sabe? Então, até essa contenção, essa capacidade de contenção, você vai adquirindo, né? Às vezes até sem explicação, você se surpreende. Peraí, por que que estou ficando abestada, né? Em outras épocas eu não agiria dessa maneira. Não é, é porque você vai percebendo o que você. É isso que eu digo, quando você se apropria de você, você vai podendo escolher o que você quer fazer, o que você quer ser, e como você quer agir na Que vida você dá conta também de fazer, né? e dar conta. É, é muito bacana, assim, te escutar falando isso e vem várias coisas, né? A mente e pensar sobre situações outras, né? Essa coisa de estar sentindo o clima, o ar, eu penso que seja algo muito importante, porque hoje, cada vez mais é valorizado uma ideia verbal, né? É como se não houvesse outra forma de se comunicar que não pela palavra. E eu acho que o analista tem muito disso, né? Tem muito de olhar o mito de Babel como uma coisa positiva, porque se ninguém conseguia se comunicar pela palavra, ali existem gestos, olhares, existe um clima que muitas vezes é muito mais importante do que o que a gente está dizendo, do que a gente está escutando, né? E eu penso que isso faz com que também a gente possa tolerar, né? Que eu acho que é o que você está dizendo, em relação à capacidade de odiar menos, de ser menos apaixonado, né? Eu estou entendendo que tudo isso foram aquisições que tu foi tendo, né? Que suas verdades não são absolutas, né? Acho que chegar a essa conclusão, para mim, foi fundamental. Eu tenho minhas verdades, como eu lhe disse, que elas estão, para mim, no momento, elas estão podendo ser mudadas, podendo ser repensadas, né? Eh, e eu acho que isso também é fruto do processo. O processo que ele se estende. Já faz algum tempinho que eu A trato gente de fica carregando os analistas da gente, né? Onde Uhum. fosse uma voz, aparece nos sonhos, né? Ainda aparece isso contigo? Ainda acontece isso contigo? Não, assim, de sonhar com meu analista, não, mas eh, de você até você tentar compreender seus sonhos um pouco, né, nesse percurso, assim, acho que é tão importante, sabe, Fred, uma análise, eu tô colocando isso muito com ênfase, talvez tentando passar para as pessoas a importância, né, e o poder de transformação que uma análise pode ter na vida de uma pessoa. Eh, e eu acredito que sempre, né, claro que, eh eh, hum, precisa a dupla funcionar, né, precisa eu digo muito que você precisa, quando recebe um paciente, você precisa, aceitar aquele paciente incondicionalmente. Se alguma coisa em mim não, sabe, não aceita aquele paciente, não vai dar certo. Com certeza ele não fica, o processo não engata, né. Então eu acho que, até
essa sensibilidade a gente vai adquirindo, sabe? À medida que a gente se conhece, a gente vai fazendo até escolhas, que pacientes eu posso receber, né? Eu tenho capacidade de lidar com esses pacientes, sabe? É outra coisa que eu acho que a análise propicia para a gente é um sentimento também de humildade, de que a gente não é dono da verdade, sabe? Não dá conta de tudo, Não dá né? Eu conta de estava te tudo. escutando e lembrando, há um tempo atrás eu atendi uma pessoa que me mobilizou tanto que eu percebi, eu não tenho ferramentas para ainda suficientes para ajudar essa pessoa. Não é que eu posso fazer aqui, né? Mas a gente vai conhecendo os nossos limites, né? Até onde ali a gente pode chegar, pode ir ajudando ali aquela pessoa ou não. Eu penso que aqui a gente já vai se aproximando do fim, e aí eu queria dizer que a conversa da gente foi muito bacana, acho que fluiu muito bem, né? E deixar aí você com a última palavra, olha como é que são as coincidências, né? Eu vou até me abaixar aqui para pegar, porque seu óculos caiu, né? Seu óculos caiu. E aí a gente está falando de um podcast que você nomeou Um Olhar a Mais, né? Você como oftalmologista, lhe devolver aqui, quem sabe, que você possa ser iluminado aí nessa fala final de Um Olhar a Mais, né? Fred, eu tenho só a agradecer, né? Eu acho que é uma oportunidade muito rica que a gente tem, né, de falar sobre esse processo todo, né? Eu acho que lhe dá autorização para você ser mais autêntico, você poder falar. Como eu falei aqui de umas bobagens aqui, né? Que a gente acha grátis, né? Mas é isso, né? Eu acho que o principal que eu quero agradecer é essa oportunidade da gente poder passar essa experiência de ter vivido uma análise, né? De poder viver novamente uma análise, se você sentir que em determinado momento você não está dando conta, e isso a gente pode chegar aos 80, 90 achando que não, peraí, não foi suficiente, não. E a gente poder admitir isso, né? Sim, sim, Então, com certeza. obrigada, viu? Gostei bastante de estar aqui. Que bom, que bom. Finalizando o segundo episódio do Um Olhar a Mais, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Marúcia. Acho que a gente teve um papo muito bacana aqui. Eu espero que vocês gostem.